Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje vamos ver o caso das gêmeas silenciosas, June e Jennifer Gibbons. June e Jennifer Gibbons eram gêmeas idênticas, mas algo as tornava únicas, um silêncio impenetrável e uma conexão quase sobrenatural. Durante anos, ninguém conseguia entender o mundo privado das irmãs, até que acontecimentos trágicos revelaram segredos perturbadores. Quem eram realmente June e Jennifer Gibbons? Este é o enigma das gêmeas silenciosas. June e Jennifer nasceram em 11 de abril de 1963, em St. Michael, Barbados, mas emigraram para Haverfordwest, no país de Gales, com os pais ainda pequenas. Os pais, Gloria e Aubrey Gibbons, tinham mais filhos além das gêmeas, mas foi June e Jennifer que desenvolveram um vínculo profundamente diferente. Desde muito novas, as gêmeas começaram a mostrar sinais de um comportamento peculiar. Estes incluíam movimentos sincronizados, respostas a perguntas apenas entre si e uma ligação quase telepática. As gêmeas eram as únicas crianças negras na sua escola em Haverfordwest, o que resultou em episódios frequentes de bullying e discriminação racial. Sentiam-se constantemente deslocadas e rejeitadas pelos colegas, o que contribuiu para o isolamento social. A ligação entre June e Jennifer ia além do normal para gêmeas idênticas. Era como se vivessem num mundo privado, separado do resto da sociedade, o que preocupava os pais e professores. As gêmeas criaram uma língua própria, baseada no inglês mas com alterações na velocidade e pronúncia, misturando palavras inventadas. Esse idioma permitia-lhes uma comunicação rápida e secreta, que ninguém conseguia entender. Apesar de entenderem perfeitamente o inglês, as gêmeas recusavam-se a falar com qualquer pessoa fora da sua relação. Isso levou professores a pensarem que elas tinham dificuldades cognitivas ou problemas de desenvolvimento, mas testes posteriores revelaram inteligência normal. Jennifer era frequentemente vista como a mais dominante das duas, enquanto June parecia mais submissa. Nos diários pessoais, as duas escreviam sobre sentimentos de ciúme, dependência e rivalidade, com Jennifer muitas vezes referida como a sombra que sufocava June. As gêmeas encontraram uma saída criativa na escrita, produzindo histórias sombrias e violentas. June escreveu Pepsi Cola Addict, sobre um estudante seduzido por um professor e depois preso. Jennifer escreveu The Pugilist, sobre um médico que mata o cão de estimação do filho para usá-lo num transplante de coração. Apesar de enviarem manuscritos para editoras, nenhum foi publicado, o que aumentou a frustração e o isolamento. As gêmeas Gibbons passaram de jovens introvertidas e criativas para adolescentes que começaram a desafiar as normas sociais e a cometer crimes, numa aparente tentativa de libertação e expressão. Esta escalada criminosa foi marcada por pequenos delitos que culminaram em incêndios criminosos graves. Durante a adolescência, as gêmeas tornaram-se cada vez mais frustradas com o isolamento e a falta de independência. Começaram a experimentar álcool, cigarros e drogas leves, frequentemente escondendo-se da família. A busca por emoções e formas de quebrar a monotonia levou-as a pequenos atos de vandalismo e roubos menores, como furtar objetos de lojas. As gêmeas começaram a mostrar comportamentos destrutivos. Testemunhas relataram que, em várias ocasiões, as gêmeas foram vistas a danificar propriedade pública, como rabiscar paredes ou quebrar janelas em locais abandonados. Em 1980, cometeram o seu primeiro grande crime, incendiando uma propriedade abandonada. As autoridades não conseguiram identificar os culpados imediatamente, mas os rumores começaram a circular na comunidade, ligando as gêmeas ao incidente. O crime mais grave ocorreu em 1981, quando as gêmeas incendiaram uma escola técnica em Pembrokeshire, país de Gales. Planejaram o ataque cuidadosamente, derramaram combustível ao redor do edifício. Esperaram até que não houvesse testemunhas para acender o fogo. O incêndio destruiu grande parte da escola, causando milhares de libras em danos. Após o incêndio, as gêmeas foram rapidamente associadas ao crime devido a testemunhas que as viram na área e às suas atividades anteriores. Foram presas e acusadas de incêndio criminoso com intenção de causar danos extensivos. Durante os interrogatórios, as gêmeas mostraram pouca emoção.
Segundo especialistas, os atos de vandalismo e incêndio refletiam rebelião contra a sociedade, um grito de atenção e frustração pelo isolamento e rejeição que enfrentaram durante a infância. Vontade de serem notadas, sentiam-se invisíveis e usaram os crimes como forma de marcar a sua presença no mundo. Em vez de uma prisão comum, foram sentenciadas a internamento por tempo indeterminado no Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança Broadmoor, uma decisão que gerou controvérsias. Broadmoor era conhecido por tratar pacientes extremamente perigosos, mas muitos questionaram se era o ambiente apropriado para as Rêmias. Lá, as Rêmias passaram 12 anos, enfrentando condições rígidas e isolamento adicional. Durante o tempo em Broadmoor, as Rêmias tornaram-se ainda mais introspectivas. Escreveram nos seus diários sobre a culpa pelos crimes, mas também sobre sentimentos de libertação ao quebrar regras sociais. A escalada criminosa foi vista como um ponto de viragem na vida delas, marcando a transição de isolamento para confronto com o mundo exterior. Durante o tempo em Broadmoor, as Rêmias começaram a escrever sobre os seus conflitos internos. Jennifer descreveu-se como a opressora de June. June expressou o desejo de se libertar da influência de Jennifer. As Rêmias concordaram que uma delas teria de morrer para que a outra pudesse viver uma vida normal. O pacto foi discutido em cartas e diários, mas nunca foi explicado por que Jennifer foi a escolhida. Em 1993, durante a transferência para outro hospital, Jennifer morreu de miocardite aguda, inflamação no coração. Não havia sinais de trauma físico ou envenenamento, levando muitos a acreditar que a morte ocorreu devido à força do vínculo psicológico entre as duas. Após a morte de Jennifer, June passou a viver de forma muito mais integrada na sociedade, rompendo o silêncio que a caracterizava. Ela reconstruiu relações com a família e começou a falar sobre o passado de forma cautelosa. June raramente dá entrevistas, mas em momentos de abertura, revelou que a morte de Jennifer foi simultaneamente uma perda dolorosa e uma libertação. Num excerto de entrevista, ela afirmou: "Nunca quisemos fazer mal a ninguém. Só queríamos ser livres." Após anos de reflexão, June afirmou que o silêncio delas era mais do que um acordo, era uma necessidade emocional. Elas acreditavam que, ao falar com os outros, de alguma forma traíam a ligação especial entre elas. Essa ideia foi reforçada ao longo dos anos, tornando-se uma parte intrínseca do seu comportamento. Estávamos presas, ela e eu, juntas. Era como se não pudéssemos viver separadas, mas também não podíamos viver juntas. O silêncio era a nossa forma de dizer ao mundo que não pertencíamos a ele. Pertencíamos uma à outra. June nunca conseguiu explicar completamente porque o pacto entre as duas era tão forte. No entanto, ficou claro que ele era simultaneamente uma forma de proteção e um fardo, algo que as aproximava e as separava ao mesmo tempo. A decisão de Jennifer morrer para que June pudesse ser livre é talvez a manifestação mais profunda do pacto, marcando o fim da ligação, mas também o início da libertação de June. O caso de June e Jennifer tornou-se um símbolo de mistérios psicológicos e emocionais, gerando livros, como The Silent Twins de Marjorie Wallace, documentários e filmes, incluindo The Silent Twins, 2022. A história delas é frequentemente usada em estudos sobre gêmeos e codependência. A história de June e Jennifer Gibbons desafia a lógica e a compreensão. Duas irmãs ligadas por um vínculo inquebrável, marcadas por amor, ódio e mistério. Foi Jennifer vítima de um destino que ela própria aceitou? Ou há algo mais sombrio por trás da sua morte? Queremos ouvir a sua opinião. O que acha que realmente aconteceu com June e Jennifer Gibbons? Partilhe as suas teorias nos comentários e não se esqueça de seguir Crimes e Mistérios para mais histórias como esta. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.